Vamos lá, pessoal, dar início aí às nossas atividades da semana. Para nós iniciarmos nossos assuntos, eu tenho então que corrigir a última atividade da última semana. Atividade essa que era sobre tronco de pirâmide. A primeira questão: uma pirâmide regular de base quadrada foi seccionada por um plano paralelo à sua base, como indicado na imagem. Então você tem aí, a imagem é de uma pirâmide de base quadrada. A pirâmide original ela tinha 9 centímetros de aresta da base e ela tinha a altura de 11 centímetros. Aí você pegou essa pirâmide inicial, cortou ela de maneira paralela à base, a uma altura de 7 centímetros da base da pirâmide original. De maneira então que quando você secciona ela dessa forma, você forma uma pirâmide menor de altura 4 centímetros e um tronco de pirâmide de altura 7 centímetros. Qual o volume do tronco de pirâmide obtido por meio dessa secção da pirâmide? Bem, vamos lembrar da aula anterior que para a gente calcular o volume de um tronco de pirâmide, nós temos que ter as áreas das duas bases, base menor e base maior, e nós temos que ter a altura desse tronco. A altura do tronco é o mais fácil de tudo, porque a altura já está aí na imagem, é 7 centímetros. A área da base maior também é tranquila, porque nós temos a aresta da base maior, que é 9 centímetros. O que vai nos dar trabalho é para a gente descobrir a área da base menor, porque a aresta da base menor eu ainda não sei quanto é que é. Bem, então a altura do tronco de pirâmide é 7 centímetros, como eu já falei. Para a gente determinar a aresta da base menor, eu tenho que observar o seguinte: basta que a gente observe que a pirâmide menor que eu formei na parte superior, a pirâmide menor de altura que eu vou chamar de H', 4 centímetros, essa pirâmide ela é semelhante à pirâmide maior. Então vai dar para a gente descobrir qual é a aresta da base da pirâmide menor e, consequentemente, qual é a aresta da base menor do tronco de pirâmide, fazendo semelhança entre a altura e a aresta da base da pirâmide original, lembrando que a altura da pirâmide original é de 11 centímetros, e a pirâmide menor, que tem a altura que eu estou chamando de H', de 4 centímetros, certo? Então, montando uma razão de semelhança entre as alturas e as arestas da base, nós vamos ter o seguinte: como a aresta da base da pirâmide maior é 9, né, sabendo que a altura da pirâmide maior é 11, então você pega que a aresta da base menor está para a aresta da base maior, assim como a altura da pirâmide original, que eu estou chamando de H', está para a altura... a altura da pirâmide menor, que eu estou chamando de H', está para a altura da pirâmide original, que eu estou chamando de H'. Substitua o Azinho, eu quero saber. A área da base maior é 9. A aresta da base maior é 9. A altura da pirâmide menor é 4. E a altura da pirâmide original é 11. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então 11A é igual a 9 vezes 4, que é 36. Portanto, a aresta da base menor ela vai ser 36 sobre 11. Bem, com essa aresta, então agora dá para a gente calcular as áreas. A área da base menor é a aresta menor ao quadrado. Então isso vai ficar 36 sobre 11 ao quadrado, que vai dar 1.296 sobre 121 centímetros quadrados. A área da base maior é a aresta maior ao quadrado. Isso vai dar 9 ao quadrado, que é 81. Beleza. Então agora eu posso fazer o cálculo do volume. O volume do tronco de pirâmide, a gente utiliza essa fórmula aí, que vocês estão vendo na tela. Vamos pegar e vamos substituir. A altura do tronco é 7 sobre 3, mais entre parênteses, a área da base menor é 1.296 sobre 121, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases. Então vai ficar a raiz quadrada de 1.296 sobre 121, multiplicado por 81, mais a área da base maior, que é 81. Vamos então trabalhar dentro dessa raiz. Dentro da raiz a gente pode perceber da seguinte maneira: a raiz de 1.296 é 36, a raiz de 121 é 11, multiplicado pela raiz de 81, que é 9. Bem, feito isso, eu agora vou fazer o seguinte: eu vou igualar todos os denominadores, mas antes de igualar todos os denominadores das frações, eu fiz o produto de 36 vezes 9, que dá 324 sobre 11. Aí agora sim, para igualar todos os denominadores,
eu coloco todos os denominadores como sendo 121, já que o MMC de 121 e 11 é 121. Então vai ficar o volume 7 sobre 3 que multiplica 1.296 sobre 121 não muda nada, porque o denominador já era 121, mais esse 324 sobre 11, se eu multiplicar por 11 em cima e embaixo, vai ficar 3.564 sobre 121, mais o 81 eu escrevo como sendo 9.801 sobre 111. Bem, como agora os denominadores estão todos iguais, eu vou somar o de cima e repetir o de baixo. Somando os de cima, 1.296 mais 3.564 mais 9.801 vai dar 14.661 sobre 121. Isso aí, claro, multiplicado por 7 sobre 3. Agora eu pego o 3 e o 14.661, divido tudo por 3. Vai ficar então 7 sobre 1, que multiplica 4.887 sobre 121. Multiplicando 7 pelo 4.887 vai dar 34.209 e 1 vezes 121 dá 121. Portanto, esse é o volume do tronco de pirâmide formado em centímetros cúbicos. Lembrando que eu não dividi porque vai dar um resultado muito quebrado, então é melhor deixar na forma fracionária como está aí aparecendo na tela para vocês. A segunda questão. Os obeliscos são monumentos comemorativos constituídos de um pilar de pedra em forma de tronco de pirâmide quadrangular regular, normalmente decorado com inscrições hieroglíficas gravadas nas 4 faces laterais e sobre esse pilar uma ponta em forma de pirâmide quadrangular regular. Na imagem ao lado está representado um obelisco e suas medidas. Você pode perceber que esse obelisco ele tem na parte inferior um tronco de pirâmide de aresta da base maior 9 metros, a aresta da base menor 7 metros e a altura do tronco 42 metros. E ele tem na parte superior uma pirâmide de base quadrada, onde a aresta da base é 7 metros e a altura é 2 metros. Bem, considerando um sólido maciço com as dimensões desse obelisco, calcule o volume desse sólido. Primeiro eu tenho que avaliar que como o obelisco ele é formado por um tronco de pirâmide e por uma pirâmide, o volume dele eu vou ter que somar o volume da pirâmide superior, que eu vou chamar de V1, com o volume do tronco de pirâmide inferior, que eu vou chamar de V2. Então calculo os dois volumes separadamente e depois soma. Bem, para a pirâmide superior, nós vamos ter o seguinte: a área da base dela é a aresta menor ao quadrado, que vai dar 7 ao quadrado, que é 49 metros quadrados. O volume dessa pirâmide, vou chamar de V1, vai ser a área da base, vezes a altura dela, que eu vou chamar de H1 sobre 3. Então isso vai ficar 49, que é a área da base, vezes a altura, que é 2, sobre 3. 49 vezes 2 dá 98 sobre 3. Portanto, o volume da pirâmide, que está aí na parte superior do obelisco, é 98 sobre 3 metros cúbicos. Bem, para o caso do tronco de pirâmide, que está na parte inferior do obelisco, nós vamos ter que a área da base maior é a aresta maior ao quadrado. Como a aresta maior é 9, então vai ficar 9 ao quadrado, que é 81. E aí você pode perceber que a área da base menor nós já temos calculado na questão, porque a área da base menor é a área da base da pirâmide superior, que eu já sei que é 49 metros quadrados, então não há mais o que calcular. Eu vou agora para o volume desse tronco de pirâmide. Está aí a fórmula do volume do tronco de pirâmide. Vamos substituir então. A altura do tronco de pirâmide é 42 sobre 3. A área da base menor eu já sabia que era 49, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases. Então raiz quadrada de 49 vezes 81, mais o 81 que é a área da base maior. Vamos lá então. Embora eu saiba que dá para dividir 42 por 3, eu não vou dividir por causa de estratégia. Por exemplo, ó, eu sei que esse volume V2 tem que ser somado com o volume V1. E no volume V1 já é uma fração de denominador 3. Então não vou precisar tirar o 3 de baixo, que é para poder ficar o denominador igual. Então é estratégico mesmo. O que eu fiz aí? A raiz quadrada de 49 vezes 81, a raiz de 49 é 7, a raiz de 81 é 9. E eu repeti o restante. Então agora eu vou só calcular 7 vezes 9, que é 63. E em seguida repetir todo mundo. Soma todo mundo que está entre parênteses. Somando aí 49 com 63 com 81 dá 193.
Então o volume desse tronco de pirâmide vai ficar 42 sobre 3 multiplicado por 193. Quando eu multiplicar, então, nós temos o volume V2, que ele é 8.106 sobre 3 metros cúbicos. Aí agora vamos finalizar a questão. O volume do obelisco, nós já sabíamos que ele era a soma do volume da pirâmide com o volume do tronco de pirâmide. Então vai ficar 98 sobre 3 mais 8.106 sobre 3. Somando então tudo, nós chegamos a um resultado de 8.204 sobre 3 metros cúbicos. Esse então é o volume do obelisco que nós tínhamos na questão. A terceira questão da PUC do Rio Grande do Sul. O metrônomo é um relógio que mede o tempo musical, que é o andamento da música, né? O metrônomo mecânico consiste num pêndulo oscilante com a base fixada em uma caixa com a forma aproximada de um tronco de pirâmide, como mostra a figura que apareceu aí abaixo. Na representação abaixo, o A é o lado da base maior aí da pirâmide, que deu origem ao nosso tronco de pirâmide. O B é o lado da base menor. O V é o volume do tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide ABCD, EFGH. E aí nós sabemos que a aresta da base maior, que é o A, é 4 vezes a aresta da base menor, que é o B. E o P é o volume total da pirâmide ABCDI. O que nós temos então? Nós tínhamos uma pirâmide ABCDI, nós cortamos essa pirâmide de maneira a formar o tronco de pirâmide ABCDEFGH. Aí eu estou querendo comparar o seguinte: qual é a relação entre o volume do tronco de pirâmide, que eu vou chamar de V, e o volume da pirâmide original, que eu estou chamando de P. Lembrando que nesse corte, a aresta da base maior, ela ficou de tal maneira que ela é 4 vezes a aresta da base menor. A aresta da base maior, ela ficou 4 vezes a aresta da base menor. Bem, eu vou chamar de H a altura da pirâmide ABCDI. O que era a pirâmide ABCDI? A pirâmide original, que eu cortei formando um tronco de pirâmide e uma pirâmide menor. Se Hzão é a altura da pirâmide ABCDI, como eu sei que a aresta da base maior é 4 vezes a aresta da base menor, então o Hzinho, que é a altura da pirâmide menor que foi formada, a pirâmide EFGHI, ela vai ser 1/4 da altura da pirâmide ABCDI. Ou seja, se eu tenho que a aresta da base menor é 1/4 da aresta da base maior, então a altura da pirâmide menor é 1/4 da altura da pirâmide maior. Ou seja, então, Hzinho é Hzão sobre 4. Beleza. Dessa forma, se eu chamar de H' a altura do tronco de pirâmide ABCDEFGH, então nós vamos ter que o H', o Hzão', ele é 3Hzão sobre 4. Por que isso? Vamos lá. A altura da pirâmide maior, ela foi cortada de tal maneira a formar a altura da pirâmide menor e a altura do tronco. Se a altura da pirâmide menor é 1/4 da altura toda, então a altura do tronco é os outros 3/4. Por isso então que o H' é 3/4 de H. Bem, com relação às áreas das bases, nós vamos ter o seguinte: a área da base menor é B ao quadrado, certo? Já que a aresta da base menor é B. A área da base maior é A ao quadrado. Só que nós sabemos que o A é 4B. Então vai ficar 4B ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então nós temos que a área da base maior é 16B ao quadrado. Bem, daí eu posso, a partir disso, calcular então o volume da pirâmide original. O volume da pirâmide original, que eu vou chamar de P, ele vai ser a área da base maior multiplicado pela altura da pirâmide original sobre 3. Como a área da base maior é 16B ao quadrado, então vai ficar 16B ao quadrado Hzão sobre 3. Bem, eu tenho que comparar esse volume da pirâmide maior com o volume, então, da pirâmide, do tronco de pirâmide que se formou. Para isso, então, eu vou ter que calcular o volume do tronco de pirâmide, através da fórmula do volume do tronco de pirâmide. Lembrando aí que a altura do tronco de pirâmide é 3Hzão sobre 4, tudo isso dividido para 3, multiplicado pela área da base menor, que é B ao quadrado, somado com o produto
a raiz quadrada do produto das áreas, então vai ficar a raiz quadrada de b ao quadrado multiplicado por 16b ao quadrado, mais a área da base maior, que é 16b ao quadrado. Bem, com isso então, dá para cortar os 3, vai sobrar então h sobre 4, que multiplica b ao quadrado, mais a raiz quadrada de b ao quadrado é b, a raiz quadrada de 4b ao quadrado é 4b, mais 16b ao quadrado. Eu vou primeiro agora resolver o produto, que está aí entre parênteses, b multiplicado por 4b, dá 4b ao quadrado. Agora eu vou somar quem está entre parênteses, b ao quadrado mais 4b ao quadrado, dá 5b ao quadrado, mais 16b ao quadrado, dá 21b ao quadrado. Então, com isso, então, nós temos que o volume do nosso tronco de pirâmide é h sobre 4, que multiplica 21b ao quadrado. Ou seja, dá 21b ao quadrado, h sobre 4. Bem, nós temos já o volume do tronco de pirâmide, está aí ele na tela, e nós já calculamos o volume da pirâmide. Como eu quero saber a relação entre eles, toda vez que eu quiser saber a relação entre duas medidas, né, é só nós calcularmos a divisão entre eles. Ou seja, se eu quero a relação entre V e P, é só calcular V sobre P. Então vai ficar V sobre P, o valor de V, 21b ao quadrado h sobre 4, o valor de P, 16b ao quadrado h sobre 3. Observe que dá para a gente cortar o h, dá para a gente cortar o b ao quadrado. Feito aí os cortes, então, eu deixei para fazer um pouco depois. O que eu fiz então antes de fazer os cortes? Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira, 21b ao quadrado h sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 16b ao quadrado h. Agora sim, eu posso cortar b ao quadrado e h, sobrou aí 21 sobre 4, que multiplica 3 sobre 16. 21 vezes 3 dá 63, 4 vezes 16 dá 64. Observe que nas opções é para isolar o V. Então, se é para isolar o V, é só você, por exemplo, passar o P multiplicando. De maneira, então, que o volume do tronco de pirâmide, que é o V, é 63 sobre 64 vezes o P, que é o volume da pirâmide original. Então, a resposta correta é a letra E. Dessa forma, eu finalizo aqui a correção da atividade e logo em seguida eu passo uma outra atividade para que a gente possa treinar mais sobre esse assunto.